Pesquisa binária, ou Binary Search, é um excelente algoritmo de busca que todo dev tem que conhecer. E se tu não conhece, assiste até o final aqui que eu vou explicar como se fosse para uma criança. Tô aqui logo com Excalidraw, que é onde a mágica acontece, bora ver como que funciona isso aqui. O objetivo principal da pesquisa binária é achar um elemento dentro de um conjunto de uma maneira extremamente efetiva. Eu tenho aqui um array com um conjunto de elementos numéricos e é importante entender que ele já está previamente ordenado. Isso porque a pesquisa binária só funciona em um contexto de elementos já ordenados. Nesse nosso exemplo, dentro dessa quantidade de itens do array, o nosso objetivo é localizar o número 67, ou seja, verificar se dentro do array tem esse nosso target, nosso alvo. Se a gente fizesse essa verificação utilizando o algoritmo de varredura comum, verificando elemento por elemento, a gente demoraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verificações para poder encontrar o nosso alvo. Isso porque, nesse exemplo, o 67 está na posição relativamente perto, né? A 7ª posição. Se ele estivesse na última, demoraria ainda mais tempo para a gente poder chegar nele. E com isso, a gente gastaria ainda mais instruções e mais processamento seria gasto. Uma maneira mais inteligente que a gente poderia utilizar para verificar e encontrar esse alvo que estamos procurando é utilizar a pesquisa binária. Isso porque o nosso array já está ordenado. Dado que, em nosso contexto, o nosso array já está ordenado, existe uma maneira muito mais efetiva de encontrar esse nosso alvo, que seria utilizando Binary Search. A estratégia utilizada nesse algoritmo de busca é a dividir para conquistar, na qual a gente vai eliminando elementos e dividindo o nosso conjunto principal em outros subconjuntos para facilitar essa busca. O método consiste em sempre escolher o elemento do meio e compará-lo com o nosso alvo. No caso, como esse array tem 10 elementos, eu vou escolher qualquer um dos dois, dali da metade, o quinto ou o sexto. Eu vou preferir ficar com o quinto. O quinto elemento é o 56. A partir desse momento, que eu já tenho o alvo do meio, eu vou fazer uma verificação. O nosso alvo buscado, 67 no caso, ele é igual ao elemento que eu estou procurando? Nesse caso, a resposta é não, então ele vai para a segunda verificação. Ele é maior ou ele é menor? No caso do 56, a resposta é que o alvo é maior do que o item do meio que a gente verificou, e com isso, podemos eliminar toda a parte à esquerda desse valor. Isso porque, como o nosso array está ordenado, todos os itens anterior ao alvo é menor ou igual ao elemento do meio. Se o elemento do meio é menor do que o nosso alvo, seria perda de tempo verificar todos os outros itens à esquerda. Com isso, a nossa quantidade de itens para verificação caiu pela metade, basicamente, e todas as iterações desnecessárias que a gente poderia ter feito, analisando alvos que já são claramente impossíveis de bater com o nosso target, foi evitada e a gente ganhou performance e tempo. Mas ainda não acabou, bora. Calma. Tá curtindo aí, né? Mas se tu tá entendendo até aqui, já deixa seu like, se inscreve, comenta aí embaixo, fechou? Bora voltar lá pro vídeo, então. Agora temos um novo subconjunto dos itens que a gente realmente precisa verificar. Esse subconjunto é bem menor que o primeiro, mas a gente vai utilizar a mesma estratégia, o mesmo método. A gente pode imaginar até que passaria para uma mesma função, se fosse recursividade, por exemplo. Vamos novamente, então, pegar o item do meio e verificar com o nosso alvo. O item do meio, nesse caso, agora é o 78, verificando com o 67 se ele é igual. A resposta aqui não é igual, e a gente vai fazer, então, a segunda verificação, que é olhar se ele é maior ou menor. No caso do 78, ele é maior do que o nosso alvo, então a gente consegue eliminar toda a parcela à direita dele, com ele incluso. Então, novamente, mais um subconjunto foi gerado, bem menor do que o anterior, e com isso, a gente eliminou uma parcela enorme das nossas possíveis interações e instruções que a gente precisaria fazer. E aqui temos 2 elementos sobrando. Nesse caso, a gente poderia ou escolher a segunda possibilidade, e daí ele já bateria com o nosso alvo e terminaria por aqui, ou a gente poderia acabar tendo azar e escolher a primeira, né? Dependendo da estratégia que fosse aplicada. Por uma questão didática, eu vou escolher a opção azarada e vamos fingir que a gente escolheu o 56. No 56, o processo seria semelhante aos anteriores, a gente verificaria com o alvo, 67, ele é menor, a gente eliminaria toda a parcela à esquerda com ele incluso, no caso, somente ele. Daí, finalmente, chegamos na nossa solução. Esse vai ser o último elemento a ser verificado, ele vai verificar se é igual ao target, o 67 é igual a 67, e a resposta da pesquisa binária é que o alvo foi encontrado, logo esse elemento está contido no nosso conjunto. Como é possível notar, a gente gastou 4 verificações para poder encontrar o nosso alvo. Se a gente tivesse utilizado a pesquisa normal por varredura, começando pelo primeiro elemento, demoraríamos 7 instruções, nesse caso pequeno,
para poder encontrar o nosso alvo. A Big O Notation desse algoritmo de busca é O log de N. Isso porque, por mais que ele diminua pela metade a quantidade de itens a cada interação, ele ainda vai ter que fazer uma interação a mais se tiver mais itens. Se tu for esperto observando esse log no Big O, dá para deduzir que quanto maior for a quantidade de itens, maior é a capacidade de ganho de performance desse algoritmo. Para provar essa capacidade de aumento de performance conforme o aumento exponencial da quantidade de itens, eu peguei aqui um array com 1000 elementos. Ele está abreviado aqui para poder ficar mais didático, mas ele vai de 1 a 1000. Então 1, 2, 3, 4 até 1000. E a gente está buscando agora o alvo 600. Seguimos o mesmo padrão, então eu vou aqui localizar o número elemento do meio e comparar com o meu alvo. Aqui eu entendo que seria o 500. Então, com o nosso elemento do meio comparado, ele verifica se é o alvo, não é, ele vai eliminar toda a parte anterior a esse elemento, já que o alvo é maior do que o elemento comparado. Então, agora temos um array que vai de 501 a 1000 e vamos seguindo com a nossa lógica, comparando o elemento do meio, que no caso é o 750 agora. A comparação com 600 vai dar que não é igual, porém, o 600 é um alvo menor, o nosso alvo ele é um valor menor do que o elemento do meio. Sendo assim, toda a quantidade de itens da direita do nosso elemento, com ele incluso, pode ser eliminado. Seguindo com a nossa verificação, temos o elemento 625. Comparando com o nosso alvo, ele é maior, eu elimino toda a direita. Mais uma vez, o nosso elemento do meio é 562. Vou comparar com o alvo, que é 600. Deixa eu pegar ele aqui em cima. Nosso alvo é o 600. E o 562 ele é menor, logo eu consigo eliminar tudo à esquerda, incluindo ele. E vamos novamente repetindo esse ciclo. Bom, fiz todos os ciclos de verificações aqui e bora lá ver quantos ciclos ele demorou para poder encontrar o nosso alvo 600 dentre 1000 elementos. Então, bora lá. Aqui ele deu um pulo, né? Então, a primeira verificação, a segunda etapa de verificação, a terceira etapa de verificação, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e 11ª. Ou seja, ele encontrou um elemento dentre 1000 utilizando 11 passos. Se fizéssemos isso utilizando o algoritmo de busca Big O de N, ou seja, fizéssemos varredura itens a itens, a gente demoraria 600 passos para encontrar o elemento 600. Isso porque, como óbvio, ele está na posição 600, dado que ele é um conjunto de elementos sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente, começando pelo início, começando pelo lado da esquerda, a gente demoraria 600 passos para poder encontrar o nosso alvo. Bom, essa é a pesquisa binária. Se tu entendeu, dá um likezão aí, comenta, se inscreve e curte esse vídeo aqui também de PO, que é um dos princípios mais importantes da programação. Show!